Estamos de volta, indo direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal, pois teremos agora a continuação da sessão plenária da tarde desta quinta-feira, segunda parte, portanto, depois do intervalo, na expectativa da continuação do julgamento da ação rescisória 2921, o retorno dos ministros e a expectativa da continuação da coleta de votos, depois que na primeira parte da sessão nós tivemos o início deste julgamento, que na verdade é a continuação, inclusive, do julgamento iniciado ontem, durante a sessão plenária do STF. Um momento para registro, inclusive, de fotos que está acontecendo ali, exatamente com o fotógrafo posicionando-se ali no púlpito, onde normalmente se dirigem os advogados que, nas sessões plenárias do STF, fazem as sustentações orais, o que caracterizou o julgamento, o julgamento desta ação rescisória na sessão de ontem, a necessidade da Pelerine, justamente, algo previsto na presença durante as sessões do Supremo Tribunal Federal, os servidores, tanto os servidores como o caso do fotógrafo também, a utilização deste acessório para que possam estar ali presentes. Pelerine é justamente esta pequena capa que vemos ali nos servidores, que é diferente da toga usada pelos magistrados, como estamos vendo aqui durante este momento um pouco diferente no início da segunda parte da sessão plenária do STF. Agora sim, os ministros dirigindo-se aos respectivos lugares e também o Procurador-Geral da República já se posicionando também, houve a retirada da cadeira rapidamente justamente para este posicionamento e agora sim para o início da sessão plenária da tarde desta quinta-feira, ao vivo, direto do plenário, segunda parte da sessão. Unidade da foto, num dia, feliz na companhia de todos. Declaro reaberta a sessão e, em continuidade, continuamos com o julgamento da ação rescisória 2921, com a palavra o nosso decano, ministro Gilmar Mendes. Presidente, em complemento ao relatório lançado pelo eminente ministro relator, registro que se trata de ação rescisória, ajuizada com fundamento no artigo 966, inciso 5º do Código de Processo Civil, por meio da qual se pretende a desconstituição de acórdão proferido pela segunda turma no julgamento da extradição 1560. Transcrevo a ementa do acórdão rescindendo. Extradição instrutória, Tratado de Extradição Brasil-Colômbia, crime de homicídio, dupla tipicidade, dupla punibilidade, prescrição da pretensão executória reconhecida. A redação do artigo 63 do Código Penal estabelece que verifica-se a reincidência quando o incidente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. A nova conduta só pode ser reconhecida como crime e, consequentemente, configurar a reincidência do autor em atividade criminosa após o trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme já decidiu esta segunda turma. Não é possível certificar a ocorrência de novo crime para o fim de reconhecer a reincidência, causa que interromperia o prazo prescricional, fim de 9 de 7 de 2016, conforme preceitua o artigo 109, inciso 1º do Código Penal. A causa extintiva da punibilidade afeta requisito fundamental para a concessão da extradição ou da dupla punibilidade, conforme prevê o artigo 86, inciso 6º da Lei 13.445 de 2017. Divergência para indeferir o pedido da extradição 1560, de minha relatoria, redator para o acórdão com o ministro Edson Fachin. O autor sustenta, em síntese, violação ao disposto nos artigos 63 e 117.6 do Código Penal, no artigo 3, a linha C, do Tratado de Extradição entre Brasil e Colômbia, e no artigo 82, inciso 6º da Lei de Migração, e no artigo 150, parágrafo 1º, 2º e 3º do Regimento. Entre os argumentos deduzidos na petição inicial, destaque-se a questão referente à regra aplicável aos casos de empate em julgamentos de processos
criminais. Entende o autor, em síntese, que apenas nas excepcionalíssimas hipóteses de habeas corpus ou recursos em matéria criminal, que não o recurso extraordinário, é aceita a proclamação do resultado em caso de empate. Por isso, seria inadequada a solução dada pela segunda turma no julgamento da extradição 1560, ante o empate ocorrido em meio à sessão de julgamento. Então, esse é o breve relato apenas para fazer a moldura do caso. Como já se esclareceu, o presidente o julgamento que se deu no plenário virtual e com o réu, né, o extraditando, preso. Portanto, daí a discussão que se travou, inclusive, no plenário virtual, ou o que se suscitou quanto à questão da proclamação. Presidente, já disse que este é um caso com uma configuração fática bastante singular, não é? Não se diz que não se repete, mas de difícil repetição. E eu entendo que se pode buscar uma situação para esse modelo, ou para uma situação concreta, sem firmar uma jurisprudência. Inicialmente, eu faço breves considerações sobre a admissibilidade da ação rescisória ajuizada para a desconstituição de acórdão, cujo tema de fundo envolve, indiscutivelmente, matéria relacionada ao direito penal. Digo que o Instituto da Extradição é regulado no Brasil e no mundo civilizado entre países soberanos que reconhecem a legitimidade do sancionamento em seu território ou de crimes previstos em seu ordenamento jurídico, incluídas sob o domínio penal. Tanto assim que o instrumento é denominado cooperação internacional em matéria penal, com previsão expressa de prisão, interrogatório, defesa e julgamento a partir de pressupostos, requisitos e condições estabelecidos na seara penal. Lembrava a ministra Carmen Lúcia, inclusive, que não faz muito se introduziu, até por conta do caráter provisório da prisão, se introduziu a admissibilidade, né, da audiência de custódia nesses casos. Em consequência, entenderia que, em consequência do trânsito em julgado verificado nos autos da extradição 1560, sem oposição de impugnação específica pelo país requerente, Colômbia, nem pelo Ministério Público Federal, que até então oficiou regularmente no feito em relação ao extraditando, parece que se fez coisa julgada. No sistema brasileiro, como se sabe, a revisão criminal somente é aceita em favor do condenado. Por isso que, inclusive, o debate saiu da seara do Código de Processo Penal e foi para o Código de Processo Civil, pelo motivo pelo qual o uso da ação rescisória pode conduzir à não observância da normativa internacional e das premissas que marcam as garantias do processo penal in genere. O acolhimento do pedido, a meu ver, pode levar a um enfraquecimento das garantias contra a reabertura de casos penais, até com possível violação ao bis in idem. Como já foi destacado, eu anoto aqui
que, nesse caso, como já foi destacado, fiquei vencido no julgamento originário da extradição, porque deferia a extradição do caso, aliás, grave, envolvendo estupro e morte, ao mesmo tempo que vem, então, o debate a propósito da verificação da coisa julgada. Eu, no voto que proferi, trouxe à colação os fatos que se verificaram, 1º de janeiro de 94, e questão sobre a identidade do extraditando, e dizia, então, quanto à dupla punibilidade dos demais requisitos legais. A condenação imposta ao extraditando de 27 anos de reclusão decorre da sentença proferida em 5/7 de 96 pela 11ª Vara Penal do Circuito de Barranquilla, Colômbia. Pelo crime de homicídio, o extraditando foi punido com a pena de 25 anos. Em relação ao crime sexual, aplicou-se pena de 2 anos e 8 meses. De acordo com o artigo 87 do Código Penal colombiano, a prescrição das penas se dá pelo prazo fixado em sentença, não podendo ser inferior a 5 anos. Por sua vez, a legislação nacional prevê o prazo de 20 anos de prescrição para o crime de homicídio e 8 anos para o crime sexual, conforme estabelece os artigos 109, 1 e 4 do Código Penal. A respeito da prescrição, reitero, porque é oportuno, trechos da decisão monocrática, na qual me manifestei sobre o tema, que é tema objeto de discussão. Inicialmente, em uma análise perfunctória típica desta fase processual, verifico que a alegação de prescrição da pretensão executória não pode ser demonstrada de plano. Nesse sentido, a representação policial formulada nos autos da PPE 919 tratou do tema da prescrição, destacando que a pretensão executória continuaria rígida em virtude da reincidência do extraditando. Corroborando essa alegação, o DRCI juntou aos autos deste processo documentos que, em uma primeira análise, comprovam a reincidência delitiva em virtude de prática de novos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso, artigos 297 e 304 do Código Penal. É importante destacar que esses novos crimes constituem causas interruptivas da prescrição, nos termos do artigo 117, 6 do Código Penal. Anote-se ainda que a referida causa interruptiva demonstra ser especialmente relevante para a solução do caso em análise, uma vez que o extraditando obteve documentos falsos para esconder sua verdadeira identidade e escapar da persecução penal. E dizia mais, ressalte-se que em sede de extradição o Brasil adota um modelo de cognoscibilidade limitada, o qual confere à Suprema Corte o dever de averiguar apenas a legalidade formal do procedimento extradicional, de modo a ingressar no mérito dos crimes, de modo a não ingressar no mérito dos crimes praticados pelo requerido no país ou estrangeiro. Cito até um precedente da relatoria da ministra Carmen Lúcia. E digo que, não obstante o esforço argumentativo da defesa sobre a prescrição, consigno que demonstra-se inequívoca a prática de novos crimes por parte do extraditando após a condenação pelos crimes anteriores praticados na Colômbia. E digo, o extraditando confessou em audiência a prática desses novos crimes, tendo afirmado que adquiriu nova identidade no Brasil pelo fato de ser supostamente ameaçado pelos familiares da vítima. Nesse sentido, os próprios documentos médicos apresentados pelo extraditando para pleitear a revogação de sua prisão cautelar encontram-se emitidos em nome de Henrique dos Santos Abdala, ou seja, foram emitidos com os documentos falsos que o requerido adquiriu e vem utilizando reiteradamente no Brasil.
e para escapar à ação da justiça. Há, portanto, diversas provas da prática dos crimes de falsificação material de documento público, falsidade ideológica, uso de documento falso e falsa identidade por parte do extraditante, dos dispositivos conforme se observa do laudo pericial elaborado pela polícia, a confissão do extraditante em audiência, dos documentos juntados aos autos pelo DRSI, etc. Com base nesses documentos, observo não ter ocorrido a prescrição em relação ao crime de homicídio, visto que não decorreu o prazo de 20 anos entre a data da sentença transitada em julgado, em 5/7/96, e os prazos interruptivos da prescrição acima mencionados. Ou seja, é possível vislumbrar, a partir dos documentos apresentados, dizia eu então no voto, a incidência da causa interruptiva da prescrição prevista pelo artigo 63, combinado com o 117(6) do Código Penal. E dizia, registre que a reincidência é caracterizada para fins penais com a prática de novos crimes, depois de transitar em julgado a sentença, que no país ou estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Então, somente isso. No caso em análise, sob o ângulo da legalidade formal do processo tradicional, dizia, restou demonstrada a prática desses diversos novos crimes que mantém rígida a prescrição em relação ao crime de homicídio. Outra é a situação no que se refere ao crime de estupro, uma vez que decorreu prazo superior a 8 anos entre a data, 10/7/2001, e 20/3/2020. Portanto, no juízo de cognição limitada, típica do processo tradicional, observa que restou devidamente demonstrada a legalidade do pleito formulado pelo Estado requerente, no que se refere à subsistência da punibilidade dos crimes cometidos. Acentua-se que o requerente não é brasileiro nato, que os crimes não têm conotação política e são de competência do Estado requerente, que a pena imposta ao crime no Brasil pelos crimes objeto do pedido é superior a 8 anos e é superior a 2 anos e que o requerido não foi processado ou absolvido no país pelos mesmos fatos. Portanto, entendia mantida passível de extradição, e essa era a minha conclusão em relação ao crime de homicídio. Então, me parece que está bem claro, portanto, que a questão que se colocou foi a de que tínhamos... Desculpe, presidente, estou sofrendo com essa coriza aí, com o ar-condicionado. Agora já somos uma bancada que protesta contra o ar-condicionado. O ministro Toffoli reclama continuadamente E hoje eu pedi, inclusive, que baixassem, e depois o ministro Alexandre ficou com muito calor. Não foi, ministro Alexandre? Verdade. Aí voltou ao normal. Não, mas lá estava muito quente. Aqui está bom, aqui está bem. Pois é. Pois é, gera essas contradições também, né? Diverge até no ar-condicionado, impressionante. A pluralidade é até na temperatura. A temperatura do Supremo é colegiada e diferenciada. Eu já vi voto divergente, já tem voto de pesar. No tribunal manifestou-se o voto de pesar, teve um integrante que não concordou. Eu não concordo. Não. Não foi aqui no Sul. Não foi não. Aqui é só temperatura. Pois é, mas a presidente fica com uma dificuldade de fazer a média, né? Porque colocar o clima de Cuiabá e de São Paulo, né? Eventualmente, Gramado, e coisa do... Mas hoje até eu estava com frio. Eu que gosto da temperatura gelada, hoje eu estava com frio. Mas nós, as mulheres, sofremos um pouco mais porque nós não usamos terno e gravata, então nós vivemos com lencinhos para nos proteger. Não, já... Aqui, se o assunto, ministro Márcio, o assunto é temperatura, eu estou a 0 grau aqui, posso compartilhar também. Aí a média fica mais difícil ainda. Mas o ministro Fux trouxe uma consideração a propósito, e que eu depois descobri que eu tinha copiado do Nelson Rodrigues. Quando escrevia alguma vez sobre os 30 dias que se previam para a antiga medida provisória, o
eu escrevi que o legislador, o constituinte, fora muito otimista, né? Porque em 30 dias, para aprovar nas duas casas medidas provisórias, haveria muita dificuldade. E eu dizia assim, em 30 dias talvez haja dificuldade de aprovar até voto de pesar, né? E o Nelson Rodrigues, na verdade, disse que no Maracanã se vaiava até minuto de silêncio, né? Então, havia um pouco essa questão. Mas então eu digo, presidente, que aqui a decisão do julgamento foi tomada no exercício da divisão de competências atribuídas pelo regimento interno, partindo da premissa de que o Supremo é órgão único, com argumentos debatidos em votos concretos. E o empate decorreu da divergência quanto aos aspectos normativos incidentes. Tanto é que a divergência aqui se dá, inclusive, no ponto sobre a prescrição, como nós vimos do voto do ministro Fachin e do voto do ministro Lewandowski. A discussão em relação à interrupção ou não da prescrição no ambiente colegiado, como sabemos, aceita posicionamentos divergentes. Por isso, estou longe de subscrever a possibilidade de cravar aqui a possibilidade de um erro judicando. E a aceitação da impugnação autônoma por ação rescisória pode colocar uma questão a respeito da unidade e do respeito aos órgãos julgadores. Tem, de vez em quando, nós já tivemos, acho que foi dissolvida, aquela terceira turma que funcionava na Globo News, né? E que davam palpites sobre as nossas decisões. Mas eles diziam, normalmente, que acho que o mais eminente deles, o relator, de quase todos os casos, o Merval Pereira, ele dizia que não existia em lugar nenhum do mundo, a não ser no Brasil, essa divisão de turmas, não é? Uma vez se escreveu até isso, esquecendo que hoje uma das mais eminentes, se não a mais eminente Corte Constitucional do mundo, a Corte Constitucional alemã, se divide em 2 senados, portanto, e cada turma, né? Senado. Sim, a expressão é Senat mesmo, mas e a lei do Bundesverfassungsgericht diz que cada Senado é o Bundesverfassungsgericht, né? Portanto, só para deixar isso claro. E a mim me parece, como já o fez o ministro Castro, que, considerando os diversos obstáculos processuais, me parece que não se é de conhecer desta ação rescisória, considerando que se trata de... Vou pedir que a possibilidade de desligar só o que está aí sobre o Vossa Excelência. Vamos desligar, pedir para desligar. Porque eu caminho rapidamente para a afonia. Então, é um quadro que me parece muito sensível. Mas o debate, como nós já vimos, também adentrou a questão, e como não poderia deixar de ser, sobre o critério de decisão. E, de fato, essa é uma questão que nós temos discutido já
a não mais poder. E encontramos soluções as mais diversas em todo Por favor. Vossa Excelência, me permite, não a parte, mas apenas um esclarecimento de fato que torna essa situação ainda mais sui generis, mais excepcional. Eu aqui até estou conferindo a ata de julgamento. O ministro Celso de Mello não votou exatamente porque estava de licença médica. Portanto, não era uma ausência ocasional. Sim. Era uma ausência por prazo indeterminado. E nós sabemos que, num processo criminal, um réu extraditante não pode esperar indefinidamente. Então, consta daqui que, da ata de julgamento, estou agora conferindo, que o ministro Celso de Mello estava de licença. Desculpe, ministro Não, Gilmar. é claro. Essa é uma particularidade que tem que ser levada em consideração. É verdade. E estávamos a falar de extraditando preso. Portanto, era esse o quadro que... Eu tenho acompanhado todo esse debate e trago à colação, como já foi feito agora pelo relator, eminente ministro Alexandre de Moraes, a questão do artigo 146, parágrafo único, e artigo 150, parágrafo 2º e 3º do regimento interno. Havendo por ausência ou falta de um ministro, nos termos do artigo 13(9), empate na votação de matéria cuja solução dependa de maioria absoluta, considerar-se-á julgada a questão, proclamando-se a solução contrária à pretendida ou à proposta. Redação dada pela emenda regimental 35, de 2 de dezembro de 2009. Já foi uma alteração que ocorreu. No julgamento do habeas corpus e de recursos de habeas corpus, diz o parágrafo único do 146, esse é objeto da discussão, proclamar-se-á, na hipótese de empate, a decisão mais favorável ao paciente. E o artigo 150 diz: o presidente da turma terá sempre direito a voto. Se ocorrer empate, será adiada a sessão até tomar-se o voto do ministro que esteve ausente. É o parágrafo 1º do artigo 150. Persistindo a ausência ou havendo vaga, impedimento ou licença do ministro da turma por mais de um mês, convocar-se-á ministro da outra na ordem decrescente de antiguidade. E o parágrafo 3º, nos habeas corpus e recursos em matéria criminal, e aqui é um ponto, né, a chamada vexata quaestio, né? Exceto o recurso extraordinário, que é exceptuado, havendo empate, prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente ou réu. Portanto, claramente, se não há nenhuma dúvida, o regimento tem regra expressa de que nos habeas corpus e recursos em matéria criminal, exceto o recurso extraordinário, havendo empate, prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente, ao réu. E aí vem a questão de como devemos interpretar, então, recursos em matéria criminal, como também abarcando hipóteses de agravos regimentais, ainda que em ações penais originárias, bem como os demais incidentes que envolvam matéria criminal. Não por outra razão, parece-me que quando quis o regimento afastar a aplicação do entendimento mais favorável ao réu em situações de empate, essa posição que tem sustentado, fê-lo expressamente como no caso do recurso extraordinário. Nós tivemos um caso na turma, só para lembrar como essas questões podem assumir conteúdos graves e até dramáticos. Nós tivemos um caso, na turma, não me lembro mais agora qual processo específico foi, mas era um pedido de libertação de alguém que estava preso e que se negou por empate. Depois, se for o caso, eu trago. E essa pessoa, dias depois, faleceu no presídio. Só para que essa...
Perdão, mas isso, Gilmar, poderia ter se negado por 3-1, ele morreria do mesmo jeito. Não sei, porque morreu reclamando das más A condições. culpa não é do empate, não é nem da votação. Eu nem votei modelo, nesse caso. não. Mas a culpa não é do empate, nem do regimento nós e nem temos da votação. Se é que é culpa, mas a responsabilidade foi de Deus. Vossa Excelência não precisa ficar nervoso por isso. Não, eu não estou, mas não pode colocar a culpa no empate. Não, é porque se podia haver libertação, até por razões humanitárias, como Vossa Excelência, que é um grande especialista em direito penal, direito processual penal, conhece e sabe. Mas estou fazendo o registro que é fato histórico, não tem nenhuma dúvida em relação a isso. E aí eu digo, presidente, nesse sentido, podemos encontrar diversos precedentes na segunda turma em que, mesmo não se tratando do feito de habeas corpus, o colegiado fez incidir a regra contida no parágrafo único do artigo 146. Cite-se, como exemplo, o julgamento do agravo regimental na reclamação 20.132, relatoria do ministro Teori Zavascki, em que a segunda turma, diante de situação de empate, aplicou o entendimento mais favorável ao réu. Segundo agravo regimental, reclamação, processo penal, constitucional, arquivamento de inquérito pelo STF, superveniente perda de foro originário perante a Corte. Reclamação com fundamento nos efeitos da decisão de arquivamento. Caso se enquadra na hipótese de cabimento da reclamação no STF, em forma do artigo 102.1 da Constituição. Competência para julgar a reclamação para garantia da autoridade das decisões do Supremo. Empate nas votações. Matéria criminal. Adoção de entendimento mais favorável à defesa. Precedente. Dado provimento ao agravo regimental para julgar procedente a reclamação e determinar o trancamento de procedimento de investigação criminal. Ressalte-se que, nesse julgamento, foi expressamente discutida a aplicabilidade da regra prevista no parágrafo único do artigo 146. Aqui eu trago o voto do ministro Dias Toffoli. A reclamação, tecnicamente, alguns entendem ser ação, outros entendem ser recurso, dizia o ministro Toffoli. Eu mesmo entendo ser ação, mas, no caso, quando fala em recursos em matéria criminal, o que o regimento interno está a dizer é as medidas judiciais cabíveis, excetuando apenas e tão somente o recurso extraordinário. Veja que são múltiplas as leituras, né? Desde a leitura da interpretação literal até essas leituras que se vêm adotando. Se esse tema tivesse vindo a esta turma em habeas corpus, dizia ainda o ministro Toffoli, e aqui fosse ser julgado, havendo um empate, a ordem seria concedida. Ou a eventual proposição de transformação da reclamação em habeas corpus de ofício, né? Que também é possível. Além de ser aplicado tal entendimento em sede de reclamação constitucional, o colegiado também já considerou que, em havendo empate em juízo de recepção de denúncia em inquérito, deve prevalecer o entendimento mais favorável ao investigado. Cito precedente. Nesse precedente, no inquérito 3670, a aplicação da regra contida no parágrafo único do artigo 146 foi profundamente discutida pelos integrantes do colegiado. Uma das manifestações mais relevantes foi apresentada, como sempre, ministra Rosa, pelo ministro Celso de Mello, que expôs seu raciocínio durante os debates para afirmar que, tratando-se de matéria penal, o empate somente pode beneficiar aquele que sofre a persecução estatal, de tal modo que, em não havendo maioria em sentido contrário, o empate importará necessariamente em respeito à presunção constitucional de inocência. Citava, então, a Constituição, o artigo 5º, inciso 57. E tal seja a situação processual em rejeição da denúncia, ou então em absolvição na hipótese de habeas corpus em concessão do próprio rito constitucional. Destaca-se que, nesse caso, a segunda turma entendeu que, mesmo na hipótese de empate superável, o resultado desse impasse atrairia o entendimento mais favorável ao réu, não se podendo cogitar de outras alternativas, como a utilização do voto de qualidade pelo presidente
a convocação extraordinária de ministro de outra turma ou o sobrestamento do feito até a nomeação de novo ministro. Convém destacar o raciocínio trazido à baila pelo ministro Celso de Mello, no sentido de que quaisquer dessas hipóteses regimentais não poderiam se sobrepor à natureza constitucional da regra que o empate deve beneficiar o réu, conforme se observa nos seguintes trechos dos debates que também transcrevo. Dizia, então, Sua Excelência, nesse caso da reclamação citada. A norma regimental que confere ao presidente do plenário ou ao presidente de cada uma das turmas o voto de qualidade não pode nem deve incidir na hipótese de empate que eventualmente se registre em julgamentos penais, como sucede na espécie. E a razão é simples. Mera norma de índole regimental jamais poderá prevalecer em situação de antinomia sobre o texto normativo da Constituição. Sua Excelência, de uma maneira muito clara, extraía do texto constitucional a regra da presunção da inocência e dava essa aplicação. O caso ora em exame, tendo em vista a circunstância do empate, impõe a rejeição parcial da peça acusatória, que traduz a solução juridicamente mais favorável ao denunciado. Há ainda outros precedentes que podem ser mencionados. Inquérito 4451, redator para acórdão ministro Ricardo Lewandowski, PET 8179, redator para acórdão Gilmar Mendes. A análise dos precedentes do Pleno, também já foi falado aqui, segue, em princípio, a mesma linha de raciocínio. Com efeito, se em casos mais antigos, como nas ações penais 433, 480 e 516, embargo de declaração, em sessões realizadas em 4 de 3 de 2010, 17 de 9 de 2009 e 26 de 6 de 2013, o Tribunal optou por aguardar o voto de desempate do ministro ausente ou o provimento da cadeira em aberto. A análise dos julgados mais recentes sobre a matéria evidencia claramente a superação dessa regra. Então, chama a atenção, presidente, e acho que o precedente digno de nota, ocorreu durante o julgamento do mensalão, dado na qual essa questão foi amplamente debatida com a aplicação da regra do empate em favor dos acusados, conforme se observa dos trechos da ementa abaixo relacionados. Item 2 da denúncia, quadrilha, associação estável, organizada cujos membros agiam por divisão de tarefas, condenação das pessoas tais, absolvição de Geisa dos Santos e Ayana Tenório, nos termos do disposto no artigo 386.7 do Código de Processo Penal, absolvição também contra o voto do relator e dos demais ministros que o acompanharam, de Vinícius Samarani, ante o empate na votação, conforme decidido na questão de ordem. Procedente, portanto, do absolvição dos réus, Pedro Correia, João Cláudio Janú, Enivaldo Quadrado, Valdemar Costa Neto e Jacinto Lamas, tendo em vista o empate na votação nos termos da questão de ordem resolvida pelo plenário, vencido o relator e os demais ministros. Isso na AP 470. Ao apresentar o entendimento que se sagrou majoritário no âmbito do Tribunal Pleno, em sessão realizada em 23 de 10 de 2012, o ministro Aires Brito, então presidente desta Corte, aduziu o seguinte: ministros, agora em continuidade de julgamento, alcançamos a fase da dosimetria, e o que me cabe é passar a palavra pela ordem a Sua Excelência, o ministro relator Joaquim Barbosa. Entretanto, a título de questão de ordem, eu gostaria de encaminhar à votação o entendimento de que, em caso de empate, prevalece a tese da absolvição do réu. Prevalece a tese da absolvição do réu.
Prevalece a absolvição do réu em caso de empate, porque ela exprime ou se revela como projeção do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade. Portanto, eu resolvo, dizia a questão de ordem, no sentido de que, em caso de empate, a proclamação do resultado é pela absolvição do réu. Esse mesmo entendimento foi reafirmado no julgamento do mérito e de embargos de declaração na ação penal 565, também no âmbito do Tribunal Pleno, em sessões ocorridas nos anos de 2014, 2017 e 2018. Veja-se o que consta da proclamação destes julgamentos. Prosseguindo no julgamento, o tribunal julgou parcialmente procedente a ação penal para quanto ao delito do artigo 90 da Lei 8666, de 21 de junho de 93, condenar com unanimidade os réus tais e, em face do empate, após os votos dos ministros, a ministra Carmen Lúcia, relatora, Teori Zavascki, Rosa Weber, Gilmar Mendes e Celso de Mello, julgando improcedente a ação, e os votos dos ministros Dias Toffoli, revisor, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Joaquim Barbosa, julgando procedente, absolveram os acusados, e aí os nomes, tais, tais e tais. Esta é a ação penal 565. Vencido o ministro Marco Aurélio, que entendia ser aplicável o artigo 21, inciso 9 da linha A do regimento interno. E essa questão foi posta também na mesma AP 565 e visto e relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Supremo Tribunal Federal em sessão plenária sob a presidência da ministra Carmen Lúcia, na conformidade do ato do julgamento das notas taquigráficas, verificado o empate em conhecer dos embargos de declaração e ao acolher em parte com efeitos modificativos para reduzir a pena do embargante, 4 anos de detenção em regime aberto, substituído por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviço à comunidade e por outra pena de multa, mantendo-se no mais a condenação, tudo nos termos do voto agora do ministro Dias Toffoli. Também entendo ser importante transcrever parte do debate ocorrido no julgamento dos segundos embargos de declaração na ação penal 565, 14 de 12 de 2017, em especial a partir das pertinentes razões apresentadas pelos ministros Celso de Mello e Roberto Barroso. Ministro Celso de Mello. Tratando-se de matéria penal, o empate somente pode beneficiar-se aquele que sofre a persecução estatal, de tal modo que, em não havendo maioria em sentido contrário, o empate importará necessariamente em respeito à presunção constitucional de inocência, e tal seja a situação processual em rejeição da denúncia, ou então em absolvição, ou na hipótese de habeas corpus, em concessão do próprio writ constitucional. Aceitar-se em situação insuperável de empate a possibilidade de julgamento desfavorável ao réu em sede penal constituiria, na realidade, verdadeiro anacronismo por traduzir retorno a velhas concepções absolutistas. Temas que nós já conhecemos da lavra do ministro Celso de Mello. E prosseguir, Sua Excelência. O postulado in dubio pro réu traduz a fórmula liberal dos regimes democráticos sob cujo domínio não compete ao acusado provar a sua própria inocência, eis que esse encargo recai por inteiro sobre o órgão estatal da acusação penal, seja em face do que prescreve o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, seja ainda em razão do que dispõe o artigo 156 caput do Código de Processo Penal,
que atribui o ônus material da prova, tratando-se da demonstração da materialidade e da autoria do fato delituoso, ao Ministério Público. A norma regimental que confere ao presidente do plenário ou ao presidente de cada uma das turmas o voto de qualidade não pode nem deve incidir na hipótese de empate que eventualmente se registre em julgamentos penais, como sucede na espécie. E prosseguia ainda o ministro Celso. E a razão é simples. Mera norma de índole regimental jamais poderá prevalecer em situação de antinomia sobre o texto normativo da Constituição. Portanto, Sua Excelência elevava a questão ao patamar da Constituição. Qualquer solução fundada na fórmula do indúbio pro societate representará retrocesso inadmissível em tema de persecução penal, pois no plano dos procedimentos persecutórios há de sempre prevalecer o princípio do favor libertatis, que expressa verdadeiro dogma peculiar aos regimes que consagram o Estado democrático de direito. Ministro Roberto Barroso, só um registro, o grande precedente histórico do voto de Minerva, na Eurosteia, o voto de Minerva é a favor da defesa. Se empatou, é porque há dúvida razoável. Sim, dizia o ministro Celso, o julgamento de Orestes, acusado de haver matado a sua própria mãe, Clitemnestra, e o amante desta, Egisto, que haviam assassinado Agamenão, concluiu-se com o voto de Palas, Atena, Minerva no panteão romano, que desempatou a decisão, daí voto de Minerva, em favor do réu, fazendo cessar em consequência a perseguição que de modo implacável foi-lhe movida pelas eríneas, fúrias na mitologia romana, que o atormentaram incessantemente até a sua final absolvição. Portanto, a mim me parece, presidente, que, sob a perspectiva da interpretação constitucional das normas do regimento, à luz da garantia fundamental da presunção de inocência, a meu ver, entendo que o empate em julgamentos criminais, no âmbito das ações penais, no âmbito de qualquer processo desta índole, ou dos seus recursos, com exceção do recurso extraordinário, que envolve código específico, inclusive a declaração de inconstitucionalidade, deve ser resolvido, em princípio, com a ideia do indúbio pro réu e do favor rei, de modo a acarretar decisão mais favorável ao imputado. Também, a mim me parece, aqui, claro, tem o argumento, que já surgiu no próprio debate, de se tratar de um processo de extradição, cuja natureza, obviamente, é uma natureza que suscita debates. Se estaríamos diante de um procedimento criminal típico ou numa questão ou diante de uma questão de natureza puramente, alguns até dizem, em alguns países hoje, isso chega a ser um procedimento administrativo, né? Na Europa hoje tem até uma ordem de prisão, né, europeia, se quisermos assim, portanto, dentro de um espírito de cooperação. Por isso que eu comecei no debate dizendo que há um caráter um tanto quanto vetúcio do próprio Instituto da Extradição. O ministro Alexandre suscitou até a questão da aplicação da extraterritorialidade, que, obviamente, não é, no caso da não extradição, quer dizer, verificados os pressupostos
para a eventual... quanto à rigidez do procedimento criminal, quer dizer, a observação do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, juiz natural, não haveria maiores problemas. Então, esse me parece que talvez seja o único ponto, a rigor, de distinguish. E, claro, nós não temos tantos casos de empate. Então, eu confesso, presidente, que, como já disse desde o início, que esse tema, o pano de fundo, me comove assaz. E sinto realmente muito tocado por essa questão. Mas colocado como, de maneira principiológica, o debate, na linha do que eu já... na linha do que eu já sustentei em vários precedentes, na turma e no plenário, me parece difícil fazer esse distinguishing, né? E entendo, então, que nós devemos olhar essa questão com muito cuidado, tendo em vista a assertiva psicológica. Não sou refratário, não seria refratário a ideia, se assim por acaso o Pleno entender cabível, já tinha falado isso com o ministro Alexandre e também em conversa com o ministro Fachin, de eventualmente, aplicando a ideia da chamada proporcionalidade em concreto, singularizando para este caso e tendo em vista as especificidades deste caso. Lembrava esses dias aqui o célebre caso do ministro Sepúlveda Pertence, da chamada investigação de paternidade, em que Sua Excelência aqui tinha posição contra ou a favor da investigação de paternidade, considerou que naquele caso específico se impunha a quem seria alvo da investigação ou que teria que colaborar com dados para o exame, que aquilo era uma atitude vexatória e atentatória para a dignidade da pessoa humana. Então, não sou refratário a isso, mas dependendo da Constituição que se venha a fazer no plenário, mas eu estou votando na linha, pedindo todas as vênias ao eminente relator, que em cumprimento pela diligência e pela forma com que se ouve na exposição deste caso, mas eu estou votando pela improcedência na linha do que fez o revisor, pedindo todas as vênias. E desculpas, presidente, porque realmente parece que ainda bem que o ministro Alexandre não ficou a me apartear, porque senão eu teria dificuldade, acabaria mais afônico ainda. Muito obrigada, ministro Gilmar Mendes. Presidente, posso só fazer uma consideração? Eu não quis apartear o nosso decano. Só, acho que é importante fazer uma observação. Todos os julgados, e parabenizo o ministro Gilmar pela pesquisa, pelo voto, mas todos os julgados citados pelo ministro Gilmar, que são importantíssimos, se trata de uma hipótese totalmente diferente dessa, por dois motivos. Primeiro, porque são julgados as ações penais, as transcrições do plenário. Por serem julgados do plenário, naqueles momentos são o que eu chamo de empates não solucionáveis. O que eu até citei no início do meu voto, se a extradição fosse aqui, no plenário 5-5, e houvesse uma cadeira vaga ou alguém impedido, é um empate não solucionável. E as hipóteses do ministro Gilmar são hipóteses
de empates não solucionáveis de uma natureza diversa à ação penal. Aqui o empate era totalmente solucionável, até porque, e o eminente ministro Ricardo Lewandowski bem citou, que esse julgamento foi de 18 de 9 de 2020 a 25 de 9 de 2020, na sessão virtual. E o ministro Celso de Mello estava em licença saúde. Na sessão imediatamente seguinte, que começou 25 de 9 até 2 de 10, o ministro Celso de Mello já estava de volta, já votou, inclusive numa extradição. Então, bastaria aguardar uma semana para que todos os componentes da turma pudessem votar. Então, acho que é importante até esse debate para definirmos o que é o empate solucionável e que permite que todos participem, o empate não solucionável. Obrigado, presidente. Só um ponto que eu tinha até saltado, que eu estava citando na AP 433, da relatoria da ministra Ellen Grace. Ela tinha até um debate, nesse caso, se, diante do caso, nós deveríamos julgar o caso naquele momento. Isso surge, né? E surge diante de pessoas que estão, por exemplo, presas, ou que daqui a pouco vão morrer, ou que não recebem tratamento adequado na prisão, dependendo do tipo de caso. Mas ela dizia, então, para ficar em fatos longínquos na história, nós estamos diante de um caso que tem uma particularidade realmente única. Estamos diante de uma prescrição a ocorrer em data de amanhã. Porque tentar abordar casos, a gente consegue trazer vários. Portanto, qualquer postergação da solução resultará neste efeito, o que faz, sim, diferença para os réus. Diferença. Uma coisa é ser absolvido, dizia Sua Excelência. Outra coisa é ter decretado a prescrição do delito. Quer dizer, tudo isso tem implicações, por isso que, claro, o debate se faz, e por isso até o Congresso está se debruçando sobre essa temática. O tema é de fato sensível. E eu até já concordei nesse distinguishing, em parte, acenei com essa possibilidade com o ministro Alexandre, na perspectiva de que, de fato, a gente está diante de um caso com muitas peculiaridades, não é? Mas é muito difícil negar também o caráter penal da extradição, considerando que é uma cooperação internacional no plano penal. Mas isso, o debate é extremamente importante e rico, e de fato eu estou imensamente sensibilizado por esse tipo de consideração, dessa moldura fática da espécie, de modo que não teria dificuldade de subscrever, se houver um consenso, considerando uma solução que não tipifique esta solução como uma jurisprudência na matéria. Obrigada, ministro Gilmar. Como vota o ministro André Mendonça. Minha saudação, senhora presidente, também ao eminente relator, ao eminente ministro revisor e agora ao ministro Gilmar Mendes, que já proferiram seus respectivos votos, todos muito bem fundamentados, sem dúvida alguma, ministra Carmen Lúcia, eminentes ministros aqui presentes, também virtualmente, minha saudação, eminente Procurador-Geral da República, nobres advogados e todos aqueles que nos acompanham nessa tarde. Eu, primeiramente, queria, e serei bem breve também no meu voto, senhor presidente, eu gostaria de consignar, em relação ao processo de extradição, no tocante à legitimidade ativa para a ação rescisória correspondente, dispositivos do Código de Processo Civil, que, a meu juízo, merecem ser relembrados para fins de consideração
não apenas do meu voto, mas também numa síntese até de tudo que já foi discutido nos votos antecedentes e debates correspondentes. O artigo 119 do Código de Processo Civil estabelece que o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma das partes envolvidas no processo poderá intervir na causa a fim de assisti-la. E o parágrafo único correspondente, que a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, ou seja, uma amplitude de participação do assistente em toda a seara correspondente ao Código ou aos processos de natureza civil. O artigo 967, que trata da rescisória e, de modo específico, da legitimidade para a ação rescisória, dispõe, no inciso 2, que é legitimado o terceiro juridicamente interessado. Cabe, portanto, avaliar, no caso concreto, se o autor da rescisória se configura ou se caracteriza ou se enquadra como o terceiro juridicamente interessado. Nesse sentido, eu trago lição do professor Fred Didier, que diz o seguinte, abre aspas, o terceiro juridicamente interessado é, portanto, aquele que sofreu efeitos principais ou reflexos da decisão transitada em julgado. E uma outra pergunta, o pai da vítima dos crimes que nós estamos tratando, sofreu ou não sofreu os efeitos reflexos? Eu entendo que sim, tanto sim que ele foi admitido como um assistente de acusação no âmbito dos processos originários e também numa perspectiva de que ele hoje, talvez, quiçá, seja a única voz da vítima, que não está entre nós para poder até defender os interesses correspondentes ao dano físico, pessoal e que lhe custou a própria vida há cerca de 30 anos atrás. Então, penso que nós não podemos deixar de dar voz ao autor da ação rescisória como parte legítima para a proposição dessa ação correspondente. Uma segunda questão que também aflorou e envolve todo o debate diz respeito ao cabimento ou não da rescisória. E, nesse ponto, o artigo 966, inciso 5, diz que a rescisória cabe se houver violação, manifesta violação à norma jurídica. Nesse ponto específico, penso eu que essa questão preliminar, ela se confunde com a própria discussão de mérito, que envolve, que é um mérito processual também, que envolve a questão do empate. Se a deliberação que resultou em empate no âmbito da turma, ela, ao não ser solucionada num caminho sequencial, à luz dos parágrafos 1º e 2º do artigo 150 do Regimento, ela teria ou não violado o próprio regimento. Eu penso que, se nós tivéssemos, de forma clara, tratando de recursos em matéria criminal, certamente nós teríamos um enquadramento no parágrafo 3º correspondente que demandaria a prevalência do empate. No entanto, penso eu que, dada a natureza jurídica que envolve o processo de extradição, e aqui eu trago as lições para responder a essa natureza jurídica, ao menos sob a minha ótica, do eminente ministro Celso de Mello, que tantas vezes aqui foi referenciado,
no julgamento do habeas corpus 71.402, julgado em 1994. Diz o eminente ministro decano, hoje aposentado, que impende observar que a ação de extradição passiva não faz instaurar perante esta Suprema Corte procedimento de caráter penal acusatório. Prossegue Sua Excelência, não submete, portanto, o extraditando no Brasil a julgamento pela suposta prática de infrações penais que teria cometido no exterior. E conclui que a extradição, considerada a partir dessa perspectiva, não se reveste de caráter punitivo. Trazendo um registro doutrinário de José Frederico Marques a respeito da questão também, diz o eminente doutrinador que o pronunciamento judiciário, no caso da extradição, não visa decidir sobre o mérito da extradição. O juiz do Estado requerido não pode indagar dos pressupostos da persecução penal no Estado requerente. Dessa forma, filiando-me em síntese ao que foi defendido pelo eminente relator, o qual, com as devidas vênias aos demais entendimentos já manifestados, os quais também cabe-me registrar tanto por parte do ministro revisor Nunes Marques, como por parte do ministro Gilmar Mendes, a análise até extremamente cuidadosa que Suas Excelências fizeram no presente caso, em função das próprias peculiaridades que o caso envolve, e fazendo um adendo também, ministro Gilmar Mendes, não penso que necessariamente esse caso se estabeleça como um precedente que não possa ser, ou como um julgado que não possa ser até revisitado em situações futuras. Acho que Vossa Excelência, até em função dessas circunstâncias específicas do caso concreto, se bem compreendi, fez esse registro, não só o registro, mas até uma abertura a uma convicção muito pontual que mereceria até uma modulação nessa circunstância específica que nós estamos tratando. Mas, e eu também não rejeitaria essa consideração, senhora presidente, de reavaliação até da questão num futuro. Mas, nesse caso específico, na minha leitura de hoje, sem prejuízo de uma reanálise até mesmo, eu me alinho inteiramente às considerações, às fundamentações trazidas pelo eminente ministro Alexandre de Moraes e julgo, portanto, admissível a rescisória, a admito, a recebo, considero a parte autora legítima para tanto e julgo procedente, ao menos naquilo que nós até o momento avançamos, para proclamar o resultado, no sentido de que haja remessa dos autos para a segunda turma, para uma nova deliberação a partir do voto do 5º ministro que a compõe nos termos do próprio regimento, incidindo, portanto, penso eu, de modo claro, nesse caso concreto, o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 150 do Regimento Interno. É como voto, senhor presidente. Obrigada, ministro André. Ministro Luiz Edson Fachin. Senhora presidente, eminentes pares, eu já houvera votado no plenário virtual, acompanhando Sua Excelência, o eminente ministro relator, e aqui reitero o voto que lá proferi. Entendo que há necessidade de ser proferido o 5º voto nesta matéria, portanto, a solução do provimento parcial e remessa à turma me parece cabível. Nada obstante, senhora presidente, eu consideraria, caso isso acolha uma posição, uma inflexão favorável do eminente ministro relator, eu consideraria a sugestão que, em obter dicto, o ministro Gilmar Mendes vem fazer, ou seja, aplicar essa remessa à segunda turma para a coleta do 5º voto
sem que esse julgamento configure um precedente ou firme jurisprudência. E por que eu me inclinaria? É que na pauta de calendário do dia de hoje, na minha relatoria, tínhamos 2 questões de ordem em 2 reclamações que discutia e discutirá exatamente a matéria do empate. Portanto, isso significa que solver este caso concreto não vai necessariamente se projetar para a deliberação dessas 2 questões de ordem, tendo em vista a miríade de universos que esse tema suscita. Portanto, se houver consenso na aplicação dessa dimensão da proporcionalidade em concreto, que o eminente ministro Gilmar Mendes traz à colação, não tem nenhuma dificuldade em subscrever isso. Nada obstante, como disse ao início, eu houver acompanhado já no plenário virtual o ministro Alexandre de Moraes, e eu fiz, porque o parágrafo 1º do artigo 150, combinado com o parágrafo 2º, atesta que, se houver licença por mais de um mês, chama na ordem de antiguidade o ministro da turma. E se a licença não for por mais de um mês, que foi o caso, aguarde-se para tomar o voto. Ou seja, me parece que o dispositivo é nítido e não deixa margem a dúvida. Portanto, eu estou acompanhando, Sua Excelência, o relator. Obrigada, ministro Fachin. Ministro Luiz Roberto Barroso. Muito boa noite, presidente. Boa noite. Ministra Carmen Lúcia, pesados colegas e ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhores servidores. Eu acompanhei a maior parte do julgamento, o presidente envia as discussões, todas muito interessantes e bem levantadas. Eu assento, em primeiro lugar, que entendo pelo cabimento, sim, da ação rescisória, e, tal como penso já o fizera o eminente relator, não creio que a extradição seja um processo de natureza criminal, é mais um processo de cooperação judiciária internacional, de cunho predominantemente administrativo. Portanto, não acolho o argumento de descabimento da ação rescisória por se tratar de procedimento criminal. E tampouco acolho o argumento da ilegitimidade ativa do autor da ação, de modo que eu admito a ação rescisória e, ao admiti-la, presidente, eu pedindo todas as vênias aos argumentos contrários que ouvi com interesse, a começar pelo eminente revisor, ministro Cássio Nunes Marques, eu entendo, tal como fez o relator, que a hipótese é de se julgar parcialmente o pedido para que se venha acolher o 5º voto ainda na turma. Penso que essa seja a interpretação mais consentânea com o que dispõe o regimento interno. O pedido é acolhido parcialmente porque nós não estamos acolhendo esse requerimento na parte em que pede que já rejulguemos a questão de fundo, a questão de mérito da ocorrência ou não da prescrição. Portanto, eu estou votando no sentido de que o processo volte à 2ª turma para que seja acolhido o voto do ministro faltante. Ou, se for o caso, que se tome emprestado o ministro de outra turma. É isso, presidente. Julgo, portanto, parcialmente julgo parcialmente procedente o pedido para a volta do processo à 2ª turma para a conclusão do processo deliberativo. Como voto, presidente? Obrigada, ministro Luiz Roberto. Senhora presidente, uma pequena e rápida intervenção. Apenas um esclarecimento. No meu voto, na fundamentação, eu corroboro com tudo que o ministro Luiz Roberto Barroso falou. O procedimento de extradição é um procedimento de direito público internacional, administrativo, e não é um procedimento criminal. Eu concordo com tudo que Vossa Excelência falou. O que eu distingui neste processo especificamente, é que havia uma discussão sobre a possibilidade de dupla punibilidade. E a discussão travada neste caso, diferente da maioria dos casos de extradição,
é de natureza criminal, que foi a prescrição. Então, assim, só para deixar claro, que em nenhum momento votei nesse sentido de que a extradição é um procedimento criminal. Concordo com Vossa Excelência, na minha fundamentação é idêntica à fundamentação de Vossa Excelência, só que, nesse caso, travou-se um debate em matéria criminal. Aí, diante desse debate, tendo como fundo de direito a matéria criminal, aí que se tenta fazer uma correlação ou não na interpretação do regimento. Mas, na maioria dos outros casos, essa discussão, ela sequer existe. Então, fica incólume ali o procedimento como direito público internacional e afastado totalmente da natureza criminal. É só para esclarecer esse ponto. Ministro Cássio, se me permite, presidente. Mas, de fato, esse argumento que eu rebati não foi suscitado por Vossa Excelência, realmente. Foi só para esclarecer. Foi outro colega, não Vossa Excelência. Tá, muito obrigado. Eu agradeço e colho o voto do ministro Luiz Fux. Senhora Presidente, Igreja Corte, ilustre representante do Ministério Público. Senhora Presidente, eu entendo, em primeiro lugar, que a legitimácio ad causam do terceiro prejudicado, tanto na medida em que ele pode pedir reparação do dano ex delito, como ele pode pedir, por legitimação ordinária, o dano moral. Então, ele tem legitimidade para a ação rescisória. Se assim não bastasse, a regra do artigo do Código de Processo Civil é claríssima ao enumerar os legitimados. As partes, o terceiro prejudicado e o Ministério Público em 2 casos de colusão e dolo. Com relação ao empate, como o ministro Alexandre de Moraes destacou, a legislação processual ela trata de modo especialíssimo essa prolação de resultado em caso de empate, preferindo sempre o provimento majoritário, razão pela qual as soluções normativas são variadas, não conduzindo à aplicação da decisão mais favorável em casos outros que não aqueles expressamente previstos. E, dentre os casos previstos, aqui no artigo 150 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Artigo 150. O presidente da turma terá sempre direito a voto. Parágrafo 1º, se ocorrer empate, será adiada a decisão até tomar-se o voto do ministro que esteve ausente. Parágrafo 2º, persistindo a ausência ou havendo vaga, impedimento ou licença do ministro por mais de um mês, convocar-se ao ministro da outra turma na ordem decrescente de atividade. E, por fim, o parágrafo 3º. Nos habeas corpus e recurso em matéria criminal, exceto o recurso ordinário, havendo empate, prevalecerá a decisão mais favorável. Então, o nosso regimento é claríssimo. Só cabe essa proclamação de resultado no empate, tratando de habeas corpus em matéria criminal e o recurso em matéria criminal. De sorte que, não se tratando desses 2 casos, não se admite uma interpretação extensiva, acompanha integralmente o voto do ministro Alexandre de Moraes, determinando o retorno dos autos da segunda turma, para concluir, inclusive, sobre essa questão de mérito que agora foi levantada sobre a prescrição. Obrigada, ministro Luiz Fux. Como voto, o ministro Dias Toffoli não está mais. Ministra Carmen Lúcia, como vota Vossa Excelência? Senhora Presidente, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral, senhores advogados, todos que nos assistem, senhores servidores, tal como o ministro Fachin, também eu já tinha votado no plenário virtual este caso, acompanhando o ministro relator. Presidente, eu estou mantendo o meu voto, enfatizando quanto às preliminares, que tenho como legitimada a parte que aqui se apresenta como autora dessa ação rescisória, pelas razões que foram expostas desde o voto do ministro Alexandre de Moraes, relator, e, igualmente, acho inteiramente cabível a ação rescisória num processo em que, mesmo sendo um contato entre Estados soberanos, neste caso, comparece na condição de um interessado direto
e, por isso mesmo, nós não estaríamos trabalhando na vertente da justiça material, no caso concreto, se assim não fosse. E não apenas neste caso, mas nos casos em que se mostrar. Não me preocupa nem um pouco essa possibilidade que foi aventada de uma abertura demasiada, porque a ação rescisória também é devida em tantos casos, e os requisitos são verificados pelo julgador em cada caso. Então, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Quanto à necessidade, como disse, de se retornar para se aplicar o regimento na forma que foi aplicada sugerida ou votada pelo ministro relator, também eu, senhora presidente, como disse, já votei acompanhando o relator e reitero aqui o voto que tinha inicialmente dado. Esta foi uma matéria que, na turma, quando tive a honra de fazer parte da segunda turma, muitas vezes foi discutida, não é isso, ministro Fachin? Em muitos casos, o que deu origem à questão de ordem que Vossa Excelência vem trazendo nos casos que dão sequência na pauta de hoje. E, neste caso, embora tenha acompanhado aplicando o princípio da colegialidade, devia-se exatamente à circunstância de ser uma extradição, o que não significa que, tal como aqui posto, não devesse ser aplicado exatamente como foi. Razão pela qual, senhora presidente, como disse, estou ratificando, reiterando o meu voto proferido, acompanhando o relator, como tinha feito no plenário virtual. Como voto, presidente. Agradeço a ministra. Vênias, evidentemente, do ministro revisor Cássio Nunes Marques e do ministro Gilmar. Agradeço a ministra Carmen Lúcia. Colho o voto do ministro Lewandowski. Senhor presidente, renovo os cumprimentos a Vossa Excelência, aos eminentes pares e aos demais presentes. O caso, como disse o ministro Gilmar Mendes, é um caso difícil, é um hard case. Trata-se de um homicídio de uma menina e que, 30 anos depois do ocorrido, volta a ser apreciado por esta Suprema Corte. Portanto, qualquer solução que se dê aqui é uma solução ruim para o direito, ruim para a justiça, ruim para os envolvidos, inclusive o Estado que pleiteia a extradição. Eu vou pedir vênia para discordar do eminente relator e entender que não é cabível ação rescisória quando se trata de extradição, porque se trata de um procedimento de natureza sui generis, que diz respeito ou que constitui um instrumento de cooperação internacional para a repressão da criminalidade comum. Não se trata de um processo civil, a meu ver, de forma nenhuma. Embora o processo extradicional não se revista de caráter punitivo, aplicam-se a ele subsidiariamente, como já disseram alguns aqui, as disposições do Código de Processo Penal, que não prevê o cabimento de ação rescisória nessas hipóteses. Não há, podemos revirar o Código de Processo Penal, não há previsão. E esta realidade foi assentada num voto que considero brilhante do ministro Edson Fachin na extradição 1570 embargos declaratórios, ou de declaração. A extradição, todos sabemos, é um ato complexo que envolve uma fase administrativa, outra fase judicial, e a extradição constitui um ponto de inserção entre o direito internacional público e o processo penal. Portanto, não cabe, a meu ver, de forma nenhuma, com devida vênia, insisto, a ação rescisória. E, superado esse ponto, senhor presidente, eu gostaria de assentar também que entendo que falece legitimidade aquele que ajuizou esta rescisória, porque trata-se de um procedimento em que dois Estados soberanos dialogam com relação à possível extradição de um acusado da prática de um determinado crime. Se nós admitirmos, como já disse, a possibilidade do próprio extraditando ou de terceiros interessados ajuizarem ações rescisórias, nós teremos daqui por diante sérios problemas, porque penso eu que nenhuma ação rescisória se tornará eficaz antes do decurso do prazo da ação rescisória. Nós vamos abarrotar ainda mais as turmas para o exame desta magna questão. Então, há uma questão, a meu ver, estritamente jurídica
e há uma questão de política criminal, de administração mesmo dos feitos que tramitam nesta casa. Eu também já me pronunciei nesse sentido, senhor presidente, na extradição 1471, em que fui relator. E aí eu acrescentei mais um argumento, senhor presidente, eminentes pares, que é o seguinte, que não seria possível, dentre outras razões, admitir a rescisória, porque não seria admissível reconhecer um erro num procedimento de natureza penal em prejuízo do réu. Isto também foi assentado em todas as letras no habeas corpus 83.545 de São Paulo, de relatoria do ministro César Peluso, que é, como todos nós sabemos, e eu conheço de longa data, foi desembargador de São Paulo, um homem, um juiz rigorosíssimo até em matéria penal. Quanto à aplicação do princípio indúbio pro réu, senhor presidente, eu vou pedir licença para novamente trazer à colação, à apreciação dos eminentes pares, um trecho de um pronunciamento, de uma fala do eminente ministro Celso de Mello, inesquecível decano dessa casa, na ação penal 564, embargo de declaração. Vou saltar um trecho do voto de Sua Excelência, mas diz o eminente ministro Celso de Mello o seguinte: a norma regimental que confere ao presidente do plenário ou o presidente de cada uma das turmas o voto de qualidade não pode nem deve incidir na hipótese de empate que eventualmente se registre em julgamentos penais, como sucede na espécie. Quer dizer, aquilo era, claro que se falava na ocasião, numa ação penal estrito sensu. Mas aqui eu estou defendendo a tese, e creio que todos, de certa maneira, admitiram isso, que este procedimento, a extradição, é um procedimento de natureza, no mínimo, mista, em que existe aplicação de normas penais, normas administrativas, normas internacionais, e o ministro Cássio Nunes Marques, com a sapiência de sempre, ele agora mostra exatamente, se não pudermos generalizar essa tese desta natureza mista da extradição, no caso que estamos examinando, como nós estamos decidindo sobre a prescrição, a natureza penal é claramente prevalente na espécie. E o eminente ministro Celso de Mello continua em seu voto dizendo o seguinte, é breve a minha alusão a esse voto. Diz o ministro Celso de Mello, e a razão para que nem o presidente possa desempatar em havendo empate no plenário e nas turmas, e a razão, diz ele, é simples. A mera norma de índole regimental jamais poderá prevalecer em situação de antinomia sobre o texto normativo da Constituição. Qualquer solução fundada na fórmula indubio pro societate representará retrocesso inadmissível em tema de persecução penal, pois no plano dos procedimentos persecutórios, e este é um caso, claramente um procedimento persecutório, iniciado por um Estado soberano estrangeiro, há sempre de prevalecer o princípio do favor libertatis, que expressa verdadeiro dogma peculiar aos regimes que consagram o Estado democrático de direito. Exatamente disso que se trata. Os eminentes colegas que, com suas razões, invocaram dispositivo do regimento interno, esse dispositivo, a meu ver, e amparado no ensinamento do ministro Celso de Mello, não pode afastar um princípio universal de direito e, muito menos, um princípio que está abrigado na nossa Constituição, na nossa Carta Magna. Então, eu aqui concluo dizendo que, tratando-se de um empate no julgamento de extradição de índole claramente penal, mais ainda, como disse o ministro Cássio Nunes, que, no caso, trata de prescrição, há de ser dada uma interpretação mais favorável ao extraditando nos termos dos artigos 146, parágrafo único, 150, parágrafo 3º, ambos do regimento interno, e fazendo prevalecer o princípio do indubio pro réu, e aqui eu aplico esses dois dispositivos regimentais no sentido de trazer a analogia in bonam partem
que favorece aqui o extraditando. Então, em conclusão, senhor presidente, com devida vênia do relator e daqueles que pensam de forma contrária, eu voto pelo não conhecimento da ação rescisória, em razão da inadequação da via processual eleita e, mais ainda agora, em razão, segundo penso, da ilegitimidade de parte. E, caso vencido nesta questão, eu, no que toca à aplicação do princípio do indúbio pro réu, que entendo prevalente no caso, e, em razão disso, eu julgo improcedente a ação rescisória. É como voto, senhor presidente. Obrigada, ministro Lewandowski. Eu trago um longo voto escrito, vou juntá-lo aos autos, em função do horário, mas registro que acompanho, pedindo vênia às compreensões contrárias, acompanho em totum e subscrevo o voto do eminente relator, no sentido do conhecimento da ação rescisória, vale dizer, da rejeição das preliminares de não cabimento e de ilegitimidade ativa, e no mérito, no sentido da parcial procedência, exclusivamente para determinar o retorno dos autos à turma, a fim de que observe o artigo 150 e parágrafos 1º e 2º do nosso regimento interno. Eu devolvo a palavra ao ministro Alexandre para alguma consideração, pois não? Obrigado, presidente. Presidente, só para tornar público, que pedi aqui ao eminente ministro André, que é presidente da 2ª turma, em virtude da prescrição próxima, é importante que se analise rapidamente essa questão e o ministro André Meu compromisso em fazê-lo também. Pois não. Meu compromisso também em levar isso na próxima... Ao processo. Então, eu agradeço a manifestação de todos e proclamo o resultado. Decisão por maioria de votos, conhecendo da ação rescisória, com a rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, com o juízo de parcial procedência, nos exatos termos do voto proferido pelo eminente relator, vencidos os eminentes ministros revisor, Nunes Marques, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, nos termos dos votos aqui proferidos. Senhores ministros, ontem à noite, quando eu alinhava algumas ideias para a apresentação de um livro, eu deparei-me com a manifestação de um eminente ministro desta casa, ao tomar posse na presidência, quando ele disse, aspas, nós temos o sonho de ver um judiciário forte, unido e prestigiado, que possa ocupar o lugar que merece no cenário social e político deste país. Um judiciário que esteja à altura de seus valorosos integrantes e que possa colaborar efetivamente na construção de uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária, como determina a Constituição da República, a qual todos os magistrados brasileiros, de forma uníssona, juraram respeitar e defender. Fecho aspas. Como eu comungo destes ideais, um judiciário forte, unido e prestigiado, e uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária, eu peço licença ao ministro Ricardo Lewandowski, que proferiu estas palavras, o norte de sua brilhante atuação jurisdicional, para, homenageando-o, fazê-las minhas e, com elas, encerrar essa sessão. Uma boa noite a todos. Obrigado.